Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Francisco Cândido Xavier tem uma obra publicada de mensagens do Espírito Emmanuel, onde o seu instrutor espiritual, nos auxilia a entender melhor alguns trechos do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Neste livro, cujo título é Justiça Divina, várias mensagens tratam de estudos que foram realizados no centro onde o Chico frequentava, quando eles estavam estudando o livro Céu e Inferno. Aliás, Emmanuel ditou várias mensagens que depois viraram livros tratando da obra básica da codificação. Nesse livro Justiça Divina, ele diz o seguinte no prefácio, cujo título é Ante-Allan Kardec. Aqui está o livro. Perante as rajadas do materialismo, a encapelar e o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingue as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições que pareciam venerando os navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. Esse prefácio foi de 1962. Olha como ainda continua bastante atual. Ele vai além dizendo o seguinte: de que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes, em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no caos? Prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução de O Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec, entre aspas, mas todos que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Trabalhemos acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras. E depois ele faz algumas observações sobre o objetivo do livro, que não estava acrescentando nada de novo na obra da codificação, mas era uma tentativa de tornar acessível para nós que temos mais dificuldades, né? Não é que ele use essas palavras, mas aqui é a minha interpretação. Então é interessante esse prefácio que traz um aspecto importante nos estudos que remete à doutrina espírita. Nós muitas vezes temos negligenciado o estudo das obras básicas. De modo geral, a gente enfoca muito o Livro dos Espíritos, que é a base, que é a primeira obra, o evangélico, que tem um caráter consolador, mas toda a obra de Kardec tem preciosas contribuições e detalhes que a gente precisa ler, reler, estudar novamente, quantas vezes forem necessários. E quantas vezes nós nos debruçarmos sobre a obra básica, a gente vai aprender. Porque nós somos ainda espíritos em construção, espíritos ainda comprometidos com o nosso pretérito de erros, e cada vez que a gente estuda, a gente tira uma lição nova, porque nós estamos numa faixa diferente, num entendimento diferente, ou num momento de vida distinto.
Então hoje nós vamos falar um pouquinho de um pequeno trecho do livro Céu e Inferno, cujo título é Código Penal da Vida Futura. Nós vamos dividir em duas partes, por ser um trecho relativamente longo e que não dá tanta oportunidade de fazer em uma única apresentação. Na verdade, duas também não seria insuficiente, mas pelo menos para a gente abranger todo esse código que ele apresenta lá num formato de leis, para que a gente possa entender. Então nós vamos ver a primeira parte nesse estudo de hoje, e no próximo mês a gente faz uma segunda parte a partir das questões, dos pontos que nós não abrangirmos nessa reunião de hoje. Antes de entrar no item do Código Penal da Vida Futura, Emmanuel traz alguns princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. E esses princípios são interessantes da gente analisar nesse momento. Ele diz o seguinte: a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. É interessante isso porque a doutrina espírita não é um conjunto de teorias, de formulações que surgem, né, da cabeça de Allan Kardec. Na verdade, Allan Kardec é o codificador e tem um mérito enorme do trabalho, e a gente percebe a sua mão, a sua inteligência, a sua organização na seleção das perguntas, no encadeamento de todo o processo, desde o início das primeiras comunicações que ele presenciou até o fim da vida física, né? E os estudos que ele fez na Revista Espírita, dialogando com os leitores, com os médios, enviando cartas, recebendo cartas. Mas é interessante porque mesmo aquilo que ele formulava, que ele pensava estar num caminho, ele colocava à prova aquela informação, aquela dedução que ele tinha aos espíritos, que mudavam, corrigiam rota ou reafirmavam aquilo que ele estava compreendendo. Então, é interessante a gente perceber que a doutrina espírita não vem substituir uma teoria com outra. Ela vem trazer aspectos, ensinamentos que surgem dos fatos que a mediunidade promoveu. Então, são informações dos espíritos nesse processo de esclarecimento, nessa construção. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. Então, não é uma teoria pré-concebida. As informações que estão aqui, em especial no livro do Céu e Inferno, que nós vamos discutir esse pequeno trecho hoje, são informações que os espíritos trouxeram a Allan Kardec. Mesmo algumas questões que ele colocou, né, e depois ele comprovou isso, né, validou isso pela repetição, pelo envio dessas questões para vários médios que não se conheciam, e aí as respostas, que muitas vezes mudava na forma, mas não no conteúdo, traziam essa validação da universalidade do ensinamento, porque médios em vários locais respondiam da mesma forma. Então, os espíritos contando as suas experiências, a sua passagem, o seu sofrimento ou a sua alegria, exatamente criando então um padrão que Kardec, com muito cuidado, foi identificando. Aquilo que não casava no padrão, por mais lógico que poderia ser, ele não coloca na obra básica, apesar de muitas vezes discutir na Revista Espírita, porque a Revista Espírita era um grande laboratório, onde ele colocava as mensagens, fazia algumas observações, mas não tornava aquilo em caráter de doutrina, mas ali tinha um grande diálogo. Muita coisa que está ali depois apareceu nas obras que vieram depois de certas revistas. A gente percebe isso. Mas tem tópicos ali que não ficou nas obras básicas. Então,
Kardec tinha esse cuidado. Ele vai então além dizendo o seguinte: é preciso afirmar que não se trata, neste caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se de levar, pelas aparências, ou de uma visão estática suscetível de ilusões, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Então, não é a resposta de um único espírito, nem sendo mesmo que fosse vários espíritos dado para uma única pessoa. Olha que interessante essa multiplicidade de N para N. Eram vários espíritos com vários médiuns recebendo, ou vários coordenadores, interrogadores, questionando os médiuns, questionando os espíritos através dos médiuns. Então é com isso que ele vai levantando esse arcabouço de informações que dão estrutura para a doutrina espírita, para as informações que viraram a base doutrinária. Então a gente vai, esse prefácio que ele faz, quase um prefácio dessa parte do livro, é muito importante para a gente entender as conclusões que ele nos apresenta, que é uma síntese da repetição, do padrão que ele encontrou, que ele identificou nos vários espíritos, nas várias mensagens que ele analisou. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, quer dizer, dos médiuns, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Então, essa introdução é para a gente entender que a doutrina espírita tem um respaldo de uma pessoa muito consciente. Isso nos dá elementos para entender, para aceitar, mas ainda assim para analisar criticamente, que foi o que Kardec fez e nos incentiva. Ele nunca quis criar um dogma, princípios dogmáticos. Ele queria que as pessoas questionassem, sem o preconceito, sem uma resistência simplesmente fanática, ou uma aceitação livre, sem questionamento. Era uma fé que deveria ser, a nossa fé deve ser raciocinada, mas ao mesmo tempo prepara. Ele dá os elementos para que a gente possa entender. E a gente vê que os ensinamentos têm lógica. E quando tem lógica, fica mais fácil da gente alcançar, da gente aceitar, porque aquilo faz sentido. Muitos questionamentos, várias pessoas que chegam à doutrina espírita, na casa espírita, se encantam, porque falam: nossa, eu sempre pensei nisso, mas talvez por preconceito, por medo, por uma imagem deturpada que a pessoa tenha do espiritismo, elas nunca se deram ao trabalho de ler, de estudar. Então elas interpretam as coisas, ou escutaram coisas que as amedrontam, que criam uma barreira. E quando elas vencem essas barreiras por uma série de motivos, pela dor, pela curiosidade, e se dão conta de que muitas dessas perguntas que elas sempre tiveram desde a infância e que as respostas não batiam, porque não eram desprovidas de lógica, de bom senso, parecia que aquilo não fazia sentido para uma religião que fala de Deus amor, mas que muitas vezes a prática parece um Deus vingativo. Então isso não fazia muito sentido. Mas quando chega na doutrina espírita, gente, mas essas perguntas já foram respondidas? Eu sempre tive essas dúvidas desde pequeno. E elas se encantam. E é porque a doutrina tem caráter de ser lógica, de ser lúcida, e ainda assim de ser uma revelação no sentido que passa pela essa repetição, por esse padrão, que apesar de sermos únicos, e cada espírito passa a sua experiência, mas tem o padrão da característica humana de vivência aqui na Terra, de espíritos em provas e expiações, e aqueles missionários que auxiliaram e trouxeram ensinamentos mais profundos. Então vamos conhecer um pouquinho do que Kardec sintetiza e chama de Código Penal da Vida Futura, em cima do que ele percebeu, do que ele aprendeu, do que ele depois colocou à prova perante as mensagens e as informações dos espíritos.
O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, nós vamos ver esses pontos e, como eu disse, nós vamos fazer uma parte nesse estudo e depois a gente retoma na próxima oportunidade, no meu caso, do meu estudo, no próximo mês. Mas é importante observar aqui nesse início que não é um código de fantasia, porque é a observação do fato, da informação, da lição que os espíritos nos trouxeram. Primeiro artigo, vamos colocar assim, são os artigos desse Código Penal. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então já começo de uma forma bem clara. Existe uma relação de causa e efeito. E como eu, nas minhas ações, nós, nas nossas ações, tem o reflexo da nossa imperfeição, porque a gente acerta aqui, erra ali, porque a gente deixa, nós nos deixamos levar pelas nossas imperfeições, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela forma de visualização, muitas vezes deturpada, pela nossa ótica, muitas vezes preconceituosa, pelos nossos padrões, pelos nossos paradigmas. Então as nossas escolhas muitas vezes são erradas. Não abrange todo o aspecto. Quando a gente julga alguém, muitas vezes, a gente não sabe o que a pessoa está passando, a gente julga o outro pelo que a gente é, pelo que nós pensamos, mas às vezes a realidade é completamente diferente. Então, como nós cometemos essas falhas, no plano espiritual, nessa vida futura próxima, porque o Céu e o Inferno trata muito disso, até em confronto com a ideia de muitas religiões sobre a destinação da alma após a desencarnação do corpo, após a passagem, após a morte física. A doutrina espírita vem mostrar para nós que o que acontece lá tem muita lógica com o que a gente faz aqui. E muito do que a gente sofre, nós espíritos, no plano espiritual, ao deixarmos o corpo físico, é reflexo dessas imperfeições. Então, quanto mais perfeito nós somos, menos erros nós cometemos, mais escolhas precisas nós fazemos no bem, menos nós sofremos. Ou pelo menos a consequência é boa. Porque eu faço bem, isso reverte em coisa boa. Quando eu prejudico o outro, vem crise de consciência, de remorso, de decepção, de perceber que aquilo que eu imaginava na hora do meu julgamento não era exatamente o que aconteceu. Então foi uma deturpação da minha visão. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então é o segundo artigo que reforça o primeiro. O espírito perfeito é feliz, porque as suas ações são sempre acertadas no bem. O espírito que sofre pela sua imperfeição, porque as suas escolhas são ainda erradas, equivocadas. E nós muitas vezes temos elementos para acertar, e a gente, por causa do egoísmo, da vaidade, do nosso orgulho, a gente acaba errando. E conforme a nossa consciência vai crescendo, vai despertando, vai amadurecendo, mais a gente vai percebendo esses erros e mais vai sentindo a necessidade de corrigir, de se reajustar perante a lei. O terceiro artigo diz o seguinte: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja a fonte de um gozo. E apesar daqui estar falando de um código da pena da vida futura, das consequências futuras, essas consequências futuras a gente pode também trazer ainda para o corpo físico, para a vida material. Se nós estamos passando por dificuldades morais, por certos sentimentos de vazio, de depressão, de tristeza, isso está amarrado muito com as nossas escolhas do nosso passado. Então, se hoje eu estou sofrendo, eu posso perceber que isso é sinal ainda de imperfeição.
mas também é uma oportunidade de amadurecimento, porque essa vivência das consequências que dos nossos atos traz para nós, sim, aprendizado. Quando a gente refaz, tem a oportunidade de repensar, de reviver, né, ou de ver as consequências das nossas ações, né, no intuito de crescer e de aprender. O quarto artigo. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprias, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, de certa forma, a ideia de um céu eterno existe, né? Porque quando nós formos perfeitos, a gente alcançará esse céu. Mas ainda assim podemos ter um céu relativo conforme a nossa evolução. Conforme a gente vai melhorando, a gente começa a sentir ainda cada vez mais paz, alegria interior, porque a gente vai diminuindo a nossa imperfeição e, portanto, as consequências dessa imperfeição que reflete nas nossas escolhas erradas, incorretas, etc. Quinto, dependendo o sofrimento da imperfeição, quer dizer, eu sofro porque eu sou imperfeito, sendo imperfeito eu cometo equívocos, como o gozo da perfeição, né, dependendo do sofrimento da imperfeição e dependendo do gozo da perfeição, quer dizer, o gozo aqui no sentido de felicidade, né, de realização da alma, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Olha que interessante. Aqui já é um contraste da ideia de um inferno, uma destinação de um lugar fixo no universo, né? O inferno, e como o céu, em síntese, na essência, é um estado da alma. O espírito que é feliz, ele é feliz em qualquer lugar, porque tudo é obra de Deus, todo o universo. Por mais que o homem muitas vezes refaça situações, reconstrua ou crie regiões de sofrimento baseado no seu destempero, na sua loucura, ainda assim tudo está dentro da obra divina. Então, olha que interessante, não existe lugar fixo, né, para a alma receber um determinado castigo. Ela, circunscrito, ela traz dentro de si esse prêmio ou esse castigo. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Essa parte é muito importante. O espírito, a alma, nós, sofremos não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer, quando nós temos a oportunidade de fazer. Porque a alma perfeita, que alcança a perfeição, ou a perfeição relativa, ela faz o bem pelo bem. Ela faz o bem porque ela se alimenta do bem, ela quer sentir-se bem, feliz. Ela faz o bem porque não há outra opção a fazer, né? Ela faz o bem porque esse bem é o que vai sentido na sua vida, né? Então é interessante isso. Às vezes a pessoa fica preocupada com o que o outro está pensando, se decepciona quando ela faz alguma coisa boa para alguém e não recebe a gratidão, ou ela se decepciona com a outra pessoa, porque nós ainda na nossa perfeição ainda queremos reforço nas nossas ações positivas. O espírito, conforme ele vai progredindo, ele faz o bem pelo bem, independente de recompensa. Ele não faz estimulado por um prêmio. Ele faz porque ele sabe ou porque ele sente a necessidade daquilo. Não há outra coisa a fazer. Eu me lembro de uma vez, eu sou professor, e conversando com um aluno que estava muito frustrado nessas aulas à distância, né, que às vezes dá um trabalho, vários alunos copiam, e aí não tem muito como o professor medir, principalmente quando aquele exercício está correto, e ele se sentia frustrado porque ele estava estudando e os colegas que não estavam dedicando estavam recebendo a mesma bonificação, a mesma validação, a mesma avaliação.
E eu, em cima até dessas reflexões que a doutrina nos oferece, eu propus para ele uma forma diferente de ver. Ele fez uma pergunta: você mudaria o seu comportamento, né, simplesmente, já que você, que tem outros que estão ganhando prêmios sem merecer, então a partir de agora você vai deixar de fazer simplesmente porque os outros não estão fazendo? Ele parou e falou: não, eu vou continuar fazendo. Então não tem que preocupar. Nós não temos controle muitas vezes sobre o que o outro faz, é da consciência dele. Eu não vou deixar de fazer o certo porque tem gente fazendo o errado, sendo materialmente aqui na Terra, a observação, sendo privilegiada, sendo premiada com isso, não é mesmo? Então isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Continuando aqui. 7. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, novamente, as consequências é das nossas ações. Eu não sofro simplesmente por castigo, porque Deus não gosta de mim. Eu sofro porque a minha imperfeição traz um peso. Às vezes a gente fica com raiva de alguém, sente ódio de alguém, porque a gente sente que foi feita uma injustiça, e às vezes a pessoa realmente agiu errado, claramente errado perante a lei, nos feriu, denegriu nossa imagem, nós somos vítimas de uma injustiça, mas aquilo mexe com a gente, dói e a gente não consegue perdoar. Então veja bem, mesmo vivenciando uma situação de injustiça, eu carrego um peso. Então tem alguma coisa errada comigo. O outro vai arcar com a responsabilidade das ações dele. Mas se eu sou inocente, se eu tenho consciência de não ter feito nada errado, de ter sido vítima, né, de uma ação que me prejudicou, por que eu vou ficar carregando esse peso? Então eu acabo sofrendo pelo mal que ainda existe em mim, né? A hora que eu for perfeito, o bem vai naturalmente sair de mim. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Então, tudo o que nós fazemos tem consequências, boas e ruins. Agora, é claro, você fala, mas como é que eu posso? Eu vou estar sempre sofrendo do meu passado? Não, porque conforme eu vou evoluindo, a consequência do passado vem, mas ela é equilibrada por um estado de espírito melhor. Então eu tenho que passar por uma experiência de reparação, de algo que eu preciso reajustar na obra da criação do que eu prejudiquei, mas eu estou no estado melhor para fazer aquele exercício, para fazer aquela tarefa, para superar aquilo. Então, na hora do testemunho, na hora da lição, eu estou melhor preparado. Então, eu passo por ela de uma forma mais suave, mais tranquila, sentindo a dor da expiação, muitas vezes a dor da evolução, como diz André Luiz no livro Ação e Reação, Espírito André Luiz, né? Que a gente tem que passar para ela crescer, mas aí numa situação melhor, e aí a gente vai cada vez se tornando mais preparados, e aí é assim que o progresso se dá com o espírito. 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então, é por isso que a doutrina espírita é esclarecedora. Porque às vezes a gente passa por situações que parecem uma injustiça, e eu estou tentando fazer o bem, estou tentando agir bem, eu vou para o meu trabalho, tento fazer tudo certo, as pessoas estão tentando enganar os outros, estão passando a perna e parece que estão levando vantagem. Então, ninguém sofre de injusto. Isso é um ensinamento que a doutrina espírita nos oferece. Tudo tem uma razão de ser. E se eu estou passando um desafio hoje, ou é do meu passado, ou é a necessidade natural do progresso, de testar a evolução que eu tenho, da experiência aqui na carne. Mas tudo tem consequência. E é por isso que a gente vai se tranquilizando, tentando fazer o melhor, consciente de que Deus permite isso para o nosso aprendizado e nosso progresso.
O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência de suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. É a continuação do que o artigo 9 fala. O artigo 11º diz o seguinte: a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que foi cometida. Então, de novo, há erros e erros, há faltas e faltas, mais graves, menos graves, e às vezes uma única falta gera uma série de consequências. Porque você imagina, às vezes a pessoa cometeu um crime ou prejudicou muitas pessoas, e várias daquelas pessoas se revoltam, né? E quando a pessoa se dá conta, ela se vê na necessidade de auxiliar todos eles. Então ela cria uma série de situações, né, que apesar de foi uma ação centralizada, provocando várias outras. O livro Sexo e Destino, também do Espírito André Luiz, tem uma história complexa que a gente vai lendo a obra inteira e vai entendendo no final, porque no final há um entendimento de uma ação ou de ações da vida passada daqueles personagens, e a gente vê que tudo começa com um caso, né, de traição, e ali todos aqueles espíritos que foram envolvidos, então eram duas famílias, né, o filho, eram duas famílias, sendo que existia um casal mais jovem e um casal mais maduro, cuja mulher, a esposa, né, que era o segundo casamento, tinha um filho mais velho que se apaixona pela esposa do outro casal. E aí tem todo um desarranjo na história. Mas aquilo é o princípio de um efeito cascata, porque há o erro do casal, né? Depois a falha, os cônjuges envolvidos começam a falhar por causa daquela traição, e aquilo se torna uma bola de neve envolvendo vários personagens. Até que o espírito que começou aquilo, ele se destaca no processo evolutivo, amadurece e sofre vendo o sofrimento não só de uma pessoa, mas de todo aquele grupo familiar, de todo aquela grupo familiar dele, né? Que se torna o grupo dele familiar. A mãe, né? O padrasto, a companheira que ele ajudou a se corromper, né? O marido da companheira e assim por diante. Então, depois ele volta tentando corrigir a situação de todos eles. Ele se torna uma espécie de guia, de mentor de todo aquele grupo. Por quê? Porque ele não se sente feliz simplesmente resolvendo um caso, ou vivenciando aquela experiência, uma experiência de consequência para pagar. Não, ele quer reajustar, ele se torna uma espécie de mentor, de amparo, porque ele se sente responsável pelo caminho de todos aqueles espíritos. Então é complicado, né? Uma falta maior, ela vai criando situações maiores para serem resolvidas. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e toda recompensa terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Então aqui não no sentido de castigo, mas no sentido em que enquanto eu não reparar aquilo, eu não corrigir aquilo, eu fico recebendo as consequências daquela ação. E quanto mais intenso, é o que o artigo anterior fala, o 11º, né? Quanto mais intenso, quanto mais grave o que eu fiz, mais duradouro é o processo de reparação, porque as consequências são muito graves. Então, se eu faço uma traição e a pessoa em desequilíbrio comete um suicídio, aí imagina quantas pessoas sofrem com aquilo, quanto tempo aquela pessoa sofreu aquilo, e tudo isso é consequência de uma ação. Quer dizer, cada um tem a responsabilidade dos seus atos, mas eu me sinto responsável pela dor do outro, quando aquela dor é provocada por uma ação minha. Então, enquanto eu não vejo aquilo tudo corrigido, eu me sinto responsável por aquele grupo. Então é por isso que quanto mais grave a falta, mais ela envolve outros seres, e mais eu me sinto responsável, e mais eu sinto necessidade de corrigir aquela situação. 13º, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado.
Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, afetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los ou anulá-los pela prática do bem. Então, a duração do castigo depende, né, dos processos de crescimento. Esse castigo são palavras, né, principalmente do século XIX, quando Kardec estava elaborando, mas nesse sentido de que é um reflexo das ações que eu cometi. Então isso vai durar, essa dor vai durar o tempo necessário para eu recuperar um equilíbrio, a harmonia como espírito. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Então aqui vem aquela ideia de pena eterna, de inferno eterno, porque o espírito que ele é relutante no mal, ele não muda o seu pensamento, ele vai continuar recebendo aquelas consequências. Então aquela pessoa que ela quer que a vida melhore, mas ela não muda o seu comportamento, aqui a gente pode trazer até para o nosso dia a dia, né? Se a pessoa continua agindo do mesmo jeito, como é que ela pode esperar respostas da vida de forma diferente? Tem pessoa que não para no emprego e acha que é um karma, vai no centro, toma passe, acha que é espiritual, que é um problema de influência, que é obsessão. Não que esses fatores não possam contribuir, mas a questão muitas vezes é que a pessoa não muda o seu comportamento. Ela faz fofoca dos colegas, ela faz intriga, ela não é um bom amigo, ela não é um bom companheiro, ela não se dispõe a ajudar, ela é uma pessoa desagregadora no ambiente de trabalho, e aí as poucas pessoas não vão suportando trabalhar com aquela pessoa, aí até que ela perde o emprego. Ela vai para outro lugar e como ela não mudou, ela vai agir da mesma forma. Logo está tendo aquele problema ali também, porque ela carrega o problema porque o problema é dela. Então aquela forma de ação gera consequências. Enquanto ela não mudar, não vai mudar o resultado. Ela precisa mudar. E para mudar, ela precisa ter consciência de que está errando, de que seu comportamento não é adequado. E assim também em relação a esse código penal. Esse castigo, essa dor dura enquanto a gente não mudar o comportamento. Enquanto a gente se mantiver naquela situação, agindo daquela forma, as consequências serão as mesmas ou serão semelhantes. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não obrigarem o termo da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes pareça deva ser um tal castigo. Também é outra coisa. O espírito, na sua imperfeição, muitas vezes ele acha que está realmente no inferno. Porque está, mas não no sentido de inferno eterno. Mas para ele, eterno é aquela situação, porque ele acha que ele não tem perdão pelo que ele fez. Ele sempre terá perdão, mas assim que ele realmente mudar de verdade. Então essa é uma lição que a gente vê também em várias obras. Eu me lembro agora do livro Nosso Lar, de um espírito que tentava, que bateu na porta, lá no Nosso Lar, né, nos paredões, e os sentinelas vieram avisar, né, que tinha um espírito lá querendo entrar. E aí Narcisa, né, a enfermeira, foi com André Luiz, viu o que estava acontecendo, e ali André Luiz tirou uma grande lição. Porque o espírito se fazia, tinha sido uma mulher, né, e tinha cometido muitos crimes, mas ele se fazia olha, eu estou sofrendo muito e tal. Se sentia uma penitente. E o André Luiz ficou sensibilizado, porque não era capaz ainda de alcançar a alma em precisão, ele estava há pouco tempo de aprendizado ali naquela região. Então, e os espíritos mais observadores entenderam, os sentinelas entenderam que não era bem o caso. Eles foram até chamar um supervisor, que chega ali e fala, não, ela não tem condições. Estou vendo vários casos ali de crimes, vários abortos, várias coisas que ela cometeu. E aí quando ele fala, minha irmã, a senhora não chegou ainda na hora, ela começa a xingar, blasfemar, falar que aquele é um povo, era uma região ali de Santos do Pau Oco, e fica falando um tanto de aberrações, porque no fundo ela procurava o seu céu que ela achava merecer, mas ela não tinha mudado na sua essência. Quando a gente muda para melhor, aquele sofrimento tende a diminuir. E aí vem um artigo que é muito importante para nós, muito importante. E a gente vai fechar o nosso estudo com esse e o próximo, que tratam dessa questão aqui, e depois no próximo mês nós retomamos desse ponto. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração,
não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Antes da gente ler o que tem a ver isso é muito importante. Arrepender é importante, mas não é suficiente para a gente limpar a nossa alma. Então não adianta simplesmente se arrepender, ficar com remorso e falar, meu Deus, eu me arrependo. E fazer uma ação, achar que está tudo certo. Não é assim. Porque existe um desajuste. Quando eu cometo erro em relação ao outro, eu provoquei dores, consequências. Então primeiro eu preciso enxergar que eu errei. É o primeiro passo, é importante. Sem arrepender, eu vou estar continuando agindo daquela forma com outras pessoas, provocando aquele tipo de dor. Mas depois eu tenho que corrigir, porque, como aquele exemplo que eu dei no livro Sexo e Destino, de André Luiz, é uma grande sugestão de leitura, né, para todos os nossos estudos, não basta. Depois eu preciso ir lá e ver se aquelas consequências dos meus atos estão ainda prejudicando, tendo efeito na vida e no comportamento de outros espíritos que podem ter se desvirtuado do caminho, de um caminho de paz, de tranquilidade, de alegria, por um caminho de dor, de sofrimento, de remorso, de revolta, de ódio. Vejam quantos espíritos, até hoje no plano espiritual, ainda procurando vingança por problemas que aconteceram já no passado da história da humanidade. Quantos ex-escravos ainda estão no plano espiritual procurando vingança, vivenciando como se estivesse no século XIX, XVII, XVIII, XVI. Quanto tempo ainda em sofrimento porque não conseguiram perdoar, não conseguiram mudar a mente. Talvez os seus algozes até já mudaram o padrão, já se arrependeram, estão trabalhando por eles. Porque, de novo, não basta o arrependimento, tem que ver outras ações, tem que reparar aquilo que foi feito. Então, vou voltar. Não basta, então, só a regeneração. Não, o arrependimento para se regenerar. Desculpa. É preciso expiação e reparação. Então, olha só, é uma tríade. Arrependimento, expiação, reparação. Constitui, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, porque começa, né, aquela abertura, a gente começa a enxergar que falhou, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Lindo esse artigo, um artigo espetacular, que só esse artigo daria um grande estudo. Arrependimento, expiação, reparação. Primeiro eu arrependo, aí vem o remorso, aí aquela dor já é um processo de expiação, ou a própria consequência das ações erradas, de ação e expiação, mas eu preciso depois consertar o que foi feito. Eu vou ler o próximo artigo que está amarrado com isso. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, em qualquer momento, a gente pode voltar, rever, se arrepender. Mas quanto mais tempo a gente enxergar isso, mais tempo a gente vai ser feliz. Porque, de novo, se eu não mudo o meu comportamento, eu continuo tendo os mesmos resultados. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. E não simplesmente fazer o bem pelo bem. O bem pelo bem já é a nossa meta. Mas porque o bem a gente ajuda a corrigir, reparar, ajustar o caminho daquelas pessoas que nós conduzimos para uma vida de sofrimento. Então, é isso que nós tínhamos para essa primeira parte. Um estudo muito profundo. Eu li com vocês, fui comentando, mas vale a pena depois vocês lerem com calma, refletirem. E no próximo mês nós vamos fazer a continuação e fechar esse conteúdo, que é um conteúdo muito profundo e que merece ser texto de cabeceira para a gente estudar sempre e refletir nas nossas ações e nossos atos. Então, que a paz de Jesus, nesse momento de encerramento, esteja com todos nós, que nós possamos pedir ao Senhor auxílio para que a gente enxergue os nossos erros, que venha um arrependimento sincero e que a gente esteja forte para espiar as consequências daquilo e coragem, né, para reparar o erro na hora que vier a condição e a oportunidade.
Então, que assim seja, graças a Deus.